Você já parou para pensar em quantas batalhas silenciosas acontecem todos os dias dentro de você? Aquela luta entre levantar da cama ou apertar o botão de soneca. Entre estudar ou assistir mais um episódio. Comer algo saudável ou repetir o mesmo padrão automático de sempre. E o mais curioso disso tudo é que quase ninguém vê essas batalhas. São internas, invisíveis. Mas elas determinam absolutamente tudo na sua vida. É por isso que a disciplina não pode mais ser tratada como uma simples virtude, uma daquelas características bonitinhas que a gente menciona num currículo ou num discurso sobre crescimento pessoal. A disciplina é uma arma, uma das mais poderosas que você pode ter, porque ela não serve apenas para você ser melhor ou fazer mais. Ela serve para você não ser engolido por um mundo que recompensa o prazer fácil, a distração barata e a entrega constante aos próprios impulsos. No fundo, você já sabe disso, mesmo que não coloque em palavras. Há um motivo pelo qual, quando você quebra uma promessa para si mesmo, sente uma dor incômoda. Uma pontada invisível que parece dizer: você não é confiável nem para você mesmo. E essa voz, esse eco, tem um peso brutal, porque ela se acumula. Toda vez que você diz que vai mudar e não muda, essa voz ganha força. E com o tempo, ela vira um veredito interno. Eu não tenho controle sobre mim. E se você não tem controle sobre si mesmo, como espera controlar sua trajetória? É aqui que a palavra destino deixa de ser poesia e passa a ser prática. Muita gente ainda trata destino como se fosse um evento místico, como se certas coisas estivessem escritas em algum lugar. Mas e se eu te dissesse que o seu destino, na verdade, é apenas a soma dos seus comportamentos invisíveis repetidos ao longo do tempo? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você decide mesmo quando não tem vontade? O que você evita quando sabe que é a rota mais fácil, mas também a mais traiçoeira? A disciplina entra nesse exato ponto. Ela é o que molda o invisível, o que sustenta as decisões quando a emoção quer tomar conta. Ela é o escudo entre você e o caos que vive dentro da sua própria mente. E tem mais. A disciplina não tem a ver com ser forte o tempo todo, nem com fazer tudo certo. Isso é ilusão. Pessoas disciplinadas não têm superpoderes. Elas só têm uma regra interna muito clara. O que deve ser feito, será feito, queira ou não. É como disse Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E essa frase, além de filosófica, é extremamente prática. Porque o que te aprisiona não é o trabalho, não é o chefe, não é a rotina. O que te prende é ser governado pelos seus próprios impulsos. É viver num ciclo de autossabotagem, onde cada decisão é baseada no que parece mais confortável agora, mesmo que esse conforto te custe caro depois. E aí entra um ponto que Maquiavel, sim, aquele mesmo, entendia muito bem. A estabilidade do seu reinado interno depende da sua capacidade de controlar seus próprios excessos. Para Maquiavel, um governante fraco era aquele que agia só quando dava vontade, só quando o ambiente era favorável. Um príncipe de verdade era o que sabia o que precisava ser feito e fazia, mesmo quando era difícil, mesmo quando era impopular. Transponha isso para a sua vida. Você pode até não governar um reino, mas você governa seu corpo, seus hábitos, suas escolhas. E a pergunta é: você está reinando ou só reagindo? Veja, reagir é o padrão. Você acorda, pega o celular, vê notificações, se distrai. Vai trabalhar, se irrita, volta para casa cansado, come qualquer coisa, deita, repete. A maioria das pessoas está vivendo num modo automático, sem perceber que estão sendo conduzidas por qualquer coisa, menos pela própria consciência. E é justamente por isso que a disciplina precisa deixar de ser vista como algo opcional. Não é uma cereja no bolo, é o alicerce.
porque sem ela, o castelo desmorona, e desmorona silenciosamente. Primeiro vem o desânimo, depois a autodepreciação, depois a comparação com os outros e, por fim, a desistência. Aquela sensação de que não adianta mais. Tudo isso começa com pequenas derrotas internas, disfarçadas de conforto. A disciplina não te impede de descansar, mas ela te obriga a merecer o descanso. Não é sobre se tornar um robô. É sobre inverter a lógica. Ao invés de viver para agradar o momento presente, você começa a agir em nome de quem você quer se tornar no futuro. E essa simples mudança muda tudo. Quer um exemplo prático? Pensa numa pessoa que está tentando acordar cedo todos os dias para treinar. Nos primeiros dias, a vontade de ficar na cama é quase irresistível. E se ela se entregar uma vez, talvez pense, tudo bem, só hoje. Mas esse só hoje se repete, porque o cérebro é esperto. Ele aprende que existe uma brecha, que a regra pode ser quebrada. E quando você percebe, o hábito já foi embora. O músculo da disciplina atrofiou. O só hoje virou o sempre. Agora, imagine essa mesma pessoa resistindo ao impulso, acordando mesmo sem vontade, treinando mesmo sem energia, e repetindo isso por uma semana, depois 2, depois 1 mês. O que acontece? O cérebro se adapta, o corpo se adapta, a mente fortalece, e ela passa de alguém que está tentando ser disciplinada para alguém que é disciplinada. A diferença está no treinamento, no acúmulo, na repetição. Por isso, dizer que não tem disciplina é como dizer que não tem músculo. Não é uma condição permanente, é uma consequência da falta de treino. E é esse o ponto. Disciplina não nasce, ela se constrói. Agora, aqui vai uma provocação. Você está esperando a motivação aparecer? Ou está disposto a agir mesmo sem ela? Porque o que te impede de controlar o próprio destino não é a falta de talento, nem a falta de oportunidade. Na maioria das vezes, é a incapacidade de superar pequenas vontades em nome de grandes conquistas. É isso que separa quem fala de mudança, de quem de fato muda. Mas para conseguir isso, você precisa entender uma coisa muito simples e ao mesmo tempo brutal. Você está sendo derrotado por prazeres pequenos, enquanto sonha com vitórias grandes. Você já prometeu a si mesmo que tudo mudaria na segunda-feira? Talvez tenha dito, agora vai, a partir de amanhã eu começo. E por alguns instantes até sentiu aquela energia renovada, aquele entusiasmo típico de quem acredita que está à beira de uma grande virada. Mas então, a segunda-feira chegou, e com ela também veio o cansaço, a preguiça, a notificação no celular, a comida fácil, o scroll infinito e, de novo, o amanhã ficou para depois. Esse ciclo é mais comum do que parece, mas o que poucas pessoas percebem é o quanto ele corrói silenciosamente a autoconfiança. Porque não é só uma promessa quebrada, é uma mensagem que você envia para o seu próprio cérebro. Eu não consigo. Eu digo que vou fazer, mas não faço. A repetição disso cria um padrão, e o padrão vira identidade. E quando você se convence de que não é bom com disciplina, você começa a agir em conformidade com essa ideia, mesmo sem perceber. Só que aqui está o ponto mais duro de encarar. Você não está fracassando porque falta algo gigante. Está fracassando porque cede a coisas pequenas. A vida não desmorona de uma vez. Ela escapa por entre os dedos nas pequenas concessões diárias. Você não perde a saúde por um hambúrguer, mas pelo hábito de sempre ceder a ele. Você não perde a produtividade por um vídeo de 5 minutos, mas pela sequência de cliques automáticos que se arrastam por horas. Você não perde a chance de crescer por um dia de descanso, mas pela desculpa contínua de que agora não é o momento. E enquanto isso acontece, uma contradição se instala. Você sonha alto, mas vive baixo. Sonha com liberdade financeira, mas não se disciplina nos gastos.
Sonha com um corpo saudável, mas não suporta o desconforto do treino. Sonha com uma mente mais focada, mas vive pulando de distração em distração. E é aí que a frustração nasce, do abismo entre o que você deseja e o que você realmente faz. A verdade é que a maioria das pessoas não precisa de planos maiores. Ela já tem sonhos ambiciosos, metas ousadas, uma vontade sincera de mudar. O que falta não é idealismo, o que falta é resistência ao prazer imediato. Porque é exatamente isso que te derruba, o prazer imediato. Essa força invisível que atua no seu cérebro como um sussurro constante. É só hoje, você merece, só mais 5 minutinhos. Ninguém vai ver. E você escuta, e cede. E depois se culpa. A armadilha está montada, e se você olhar bem, ela está por toda parte. Vivemos num mundo que foi projetado para explorar nossa fraqueza natural diante da recompensa rápida. Cada aplicativo, cada propaganda, cada notificação foi feita para captar sua atenção e te oferecer um alívio momentâneo. E isso seria inofensivo, se não fosse acumulativo. Mas é. E como é? Imagine um atleta que, todos os dias no momento do treino, pensa: hoje eu só vou descansar um pouco mais. Parece inofensivo. Mas repita isso por 30 dias e veja onde ele chega. Agora compare com outro que resiste, mesmo cansado, mesmo desmotivado. Um mês depois, os dois estão em posições completamente diferentes. E não foi por talento, foi por escolha. É isso que muita gente não entende. O problema não está em sentir vontade de parar. O problema está em permitir que essa vontade governe suas ações. Ceder ao prazer momentâneo é confortável, mas é nesse conforto que morre o seu potencial. E o mais curioso é que esses prazeres pequenos, em excesso, nem entregam mais prazer real. Viram anestesia. Você não assiste a série porque ama cada episódio. Você assiste porque está entorpecido. Você não come aquilo porque está com fome, mas porque está acostumado. Você não mexe no celular porque precisa de algo urgente, mas porque já virou um reflexo automático. Não é prazer, é fuga. E quanto mais você foge, mais difícil fica enfrentar o que realmente precisa ser feito. É por isso que muita gente chega a um ponto em que nem acredita mais que pode mudar. Não é porque falta força. É porque já se acostumou a ceder. O corpo aprendeu que o desconforto é algo a ser evitado a qualquer custo. A mente se tornou refém de micro-recompensas que apenas distraem da verdadeira realização. Mas há uma saída, e ela começa com uma mudança brutal de consciência. Você não pode mais negociar com o prazer fácil. Não se trata de ser radical, de viver uma vida sem alegria, sem descanso, sem entretenimento. Nada disso. Trata-se de colocar as recompensas no lugar certo. Primeiro você cumpre, depois você desfruta. Essa ordem simples muda absolutamente tudo. O problema não é assistir Netflix, é assistir antes de fazer o que precisava. O problema não é comer algo gostoso, é comer sem merecimento, sem critério, sem autoconsciência. O prazer precisa voltar a ser celebração e não consolo. E para isso, a autodisciplina entra como uma espécie de escudo. Não contra o prazer em si, mas contra a dependência dele. Ela te permite observar o desejo de ceder. E mesmo assim continuar. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é autoridade sobre si mesmo. E quando você adquire isso, você para de se sabotar em troca de pequenas doses de alívio e começa a se guiar por algo maior. A construção real do seu destino. Mas isso nos leva a uma contradição curiosa. Se resistir ao prazer é tão desconfortável, então por que vale a pena? Porque é exatamente nesse desconforto que está a verdadeira liberdade. Autodisciplina é liberdade disfarçada de sofrimento. Talvez você tenha acreditado que disciplina é prisão, que viver de forma regrada é se limitar. Mas
E se for o oposto? E se o verdadeiro limite for viver como escravo de suas vontades? Vamos entender como a dor que você evita hoje pode ser justamente o que te liberta amanhã. Quando foi que nos ensinaram que liberdade é fazer o que se quer, na hora que se quer, do jeito que se quiser? Talvez tenha sido na infância, quando ouvíamos frases como: "Quando eu crescer, vou fazer o que der na cabeça". Talvez tenha sido na adolescência, quando romper regras parecia um sinal de autonomia. Ou talvez, já na vida adulta, ao observarmos a glorificação da espontaneidade, do "viva o agora", do "siga seus desejos". A cultura atual nos vende essa imagem de liberdade, como se ela fosse o direito ilimitado de seguir todas as vontades. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. Seguir todas as vontades não é liberdade, é servidão. Liberdade real não é fazer tudo o que você quer. Liberdade real é ter poder de escolha. É olhar para uma vontade impulsiva e ter a capacidade de decidir conscientemente se vai ceder ou não. O que parece liberdade, ceder a todos os prazeres, é, na verdade, a forma mais sutil de aprisionamento. E o pior, um tipo de prisão que se disfarça de conforto. É exatamente por isso que a autodisciplina, à primeira vista, parece restritiva. Ela impõe regras, exige consistência, pede sacrifícios. E ninguém gosta disso. Nos primeiros dias de um novo hábito, tudo dói. Acordar cedo, treinar, estudar, dizer não para aquele convite tentador, ignorar a notificação no celular. São pequenas dores. E o corpo reclama. A mente sabota. Você se pergunta: por que estou fazendo isso comigo mesmo? Mas se você resiste, algo muda. A dor vira resiliência, o incômodo vira clareza, a rigidez vira estabilidade. E de repente você percebe algo que poucos enxergam. A disciplina dói no começo, mas liberta no final. Já o prazer imediato alivia no começo, mas aprisiona no final. Veja o exemplo de alguém que tem disciplina financeira. Essa pessoa diz não para muitos desejos. Não compra por impulso. Não gasta à toa. Ela sofre pequenas dores. A vontade de comprar algo desnecessário, de viver acima do que pode, de acompanhar um estilo de vida ilusório. Mas com o tempo, ela conquista liberdade, liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade de não viver sufocado por dívidas, por ansiedade, por escassez. Agora compare com alguém que faz tudo o que quer, gasta, consome, cede, extrapola. Essa pessoa parece livre, mas está presa. Presa a boletos, a obrigações, a um estilo de vida que não controla. Presa à constante necessidade de mais compras, mais alívio, mais distração. Tudo isso disfarçado de liberdade. É nesse ponto que a disciplina mostra sua verdadeira face. Ela não tira sua liberdade. Ela constrói. A maior mentira que te contaram é que disciplina é privação. A verdade é que disciplina é preparação. Preparação para lidar com a vida sem ser arrastado por ela. Pensa em um músico. Ele pratica horas todos os dias. Repete escalas, afina o ouvido, treina técnica. Às vezes, nem quer praticar. Mas mesmo assim, pratica. Para o leigo, isso pode parecer excessivo. Mas quando ele sobe ao palco e toca com maestria, a sensação é de liberdade absoluta. O instrumento responde a ele. O som flui. A música acontece. Aquela leveza não é espontânea. É fruto de anos de rigor. A leveza é o prêmio da disciplina. E isso vale para qualquer área da vida. Quer liberdade de tempo? Vai precisar de disciplina com o foco. Quer liberdade de saúde? Vai precisar de disciplina nos hábitos. Quer liberdade emocional? Vai precisar de disciplina na mente. Porque o que te aprisiona, no fundo, não são as circunstâncias externas, mas a incapacidade de dizer não para si mesmo.
Quem não treina a disciplina se torna escravo da própria agenda emocional. Vive sendo empurrado por sentimentos, por vontades, por distrações. Nunca sabe de fato quem está no comando, ele ou o caos interno. E essa falta de controle não te faz mais leve, te faz mais frágil. Veja como isso se aplica nas mínimas coisas. Pega alguém que decide começar a treinar todos os dias de manhã. Nos primeiros dias, tudo é difícil. O corpo dói, o sono pesa, a mente inventa desculpas. Mas com o tempo, esse esforço se converte em vigor, em clareza, em domínio. Aquela pessoa, antes refém da própria preguiça, agora começa o dia com a sensação de vitória. E essa sensação contagia o resto do dia. Não é sobre acordar cedo, é sobre mostrar para si mesmo quem manda. Isso é liberdade. Não a liberdade infantil de fazer o que quiser, mas a liberdade madura de saber que você pode confiar em si. E veja, não estamos falando de algo inatingível. Estamos falando de decisões simples, repetidas com consistência. O problema é que o desconforto inicial afasta as pessoas. Ninguém quer sofrer. Mas o ponto é, o sofrimento vai existir de qualquer forma. Você pode sofrer agora, treinando sua disciplina, ou sofrer depois, colhendo o caos de não tê-la. Ou você escolhe o desconforto da disciplina, ou vai ser forçado a viver com o desconforto da frustração. E talvez seja essa a definição mais honesta de liberdade. A capacidade de escolher qual dor vai carregar. A dor do treino ou a dor do arrependimento. A dor do esforço ou a dor de ser refém. A dor da disciplina ou a dor de uma vida incontrolável. É por isso que os maiores realizadores que você conhece, atletas, artistas, líderes, empresários, compartilham um traço em comum. Eles não dependem de vontade. Eles obedecem à disciplina. Mesmo cansados, mesmo sem inspiração, mesmo sem vontade. A liberdade que eles têm hoje nasceu do sofrimento que eles suportaram ontem. E aqui entra mais uma chave. A disciplina não elimina o desejo. Ela treina sua resposta ao desejo. Você continuará sentindo vontade de adiar, de comer mal, de se distrair. Isso nunca vai embora por completo. Mas a disciplina vai te dar ferramentas. Vai fortalecer o eu que decide. Vai treinar a sua mente para atuar como um comandante, não como um passageiro. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? A disciplina é democrática. Não importa de onde você vem, sua idade, sua condição. Ela pode ser treinada. Ela responde ao esforço. Quanto mais você pratica, mais forte ela fica. O desconforto inicial é inevitável, mas ele não dura para sempre. O que dura é o que ele constrói. E é justamente nesse ponto que chegamos a um divisor de águas. Porque agora que você entende que a autodisciplina é uma forma de liberdade e não de prisão, está na hora de olhar para a causa mais profunda da sua dificuldade em agir, a sua própria identidade. Você age conforme quem acredita ser, e é aí que mora o perigo. Você não faz o que faz apenas por hábito. Você faz o que faz porque acredita que é esse tipo de pessoa. E enquanto não mudar sua identidade, seus comportamentos vão continuar sabotando seu destino. Você pode seguir a melhor rotina, aplicar as técnicas mais eficazes, se motivar com os melhores vídeos, mas se no fundo você ainda acredita que não é esse tipo de pessoa, tudo isso será sabotado, mais cedo ou mais tarde. A verdade é brutal. Não é o seu comportamento que determina sua identidade. É a sua identidade que comanda seus comportamentos. E o pior, quase ninguém percebe isso. Quase ninguém se dá conta de que antes de qualquer mudança externa, existe um julgamento interno escondido. Eu sou assim mesmo. E essa frase, aparentemente inocente, é um dos maiores venenos da autodisciplina. Você diz: estou tentando parar de fumar. Estou tentando acordar mais cedo. Estou tentando ser mais produtivo.
Mas quem tenta se coloca numa posição de transição e não de transformação. A mente entende que você ainda é a pessoa antiga, só que fazendo um esforço temporário para se comportar como alguém novo. É como usar uma fantasia. Você se veste de disciplinado por um tempo, mas logo tira a máscara e volta à zona confortável da identidade que sempre carregou. E enquanto essa identidade não for questionada, não importa quantas ferramentas você aplique, o velho eu sempre puxa de volta. Pensa assim: você é como um termostato. Se você se enxerga como alguém preguiçoso, você pode até passar alguns dias sendo super produtivo. Mas internamente, o seu sistema vai sinalizar: opa, isso não é você. E sutilmente você começa a sabotar. Falta um dia na academia, procrastina aquela tarefa, cede aquela desculpa, até voltar ao ponto normal, ao nível de identidade que você acredita ser verdadeiro. O mesmo vale para qualquer área. Quer ser disciplinado? Primeiro, se veja como alguém disciplinado. Quer ser focado? Haja conforme um foco já estabelecido, e não como uma tentativa frágil. Quer mudar de vida? Comece mudando a forma como você se define para si mesmo. Aqui entra um exemplo poderoso, citado no vídeo que você me enviou, e que vale repetir. Imagine duas pessoas tentando parar de fumar. Quando oferecem um cigarro, a primeira diz: não, obrigado, estou tentando parar. A segunda responde: não, obrigado, eu não sou fumante. Qual das duas tem mais chances de resistir? Aqui mudou a identidade. A diferença entre elas está no que cada uma acredita sobre si mesma. A primeira ainda carrega a imagem de um fumante tentando mudar. A segunda rompeu o vínculo interno com o comportamento antigo. E isso muda absolutamente tudo. Você age de forma consistente com a pessoa que acredita ser. E quanto mais firme essa crença, mais automáticos se tornam os comportamentos. Por isso, o caminho da autodisciplina não começa com esforço. Começa com clareza de identidade. Não adianta querer acordar cedo se, internamente, você se vê como alguém que nunca foi matinal. Não adianta seguir dieta se você ainda se define como alguém que sempre escorrega. Não adianta começar novos projetos se você se enxerga como alguém que não termina nada. O seu eu interno sempre vence. E aqui está o perigo maior. A identidade é construída em silêncio. Muitas vezes você nem percebe quando ela foi formada. Pode ter nascido de algo que te disseram na infância, de uma crítica de alguém importante, de uma experiência de fracasso, ou pior, de um padrão que se repetiu tantas vezes que virou crença. Mas aqui vai a boa notícia. Toda identidade é moldável. Toda. Você pode reconstruir sua imagem interna, não com frases vazias ou afirmações místicas, mas com evidências conscientes. Comece por perguntar: que tipo de pessoa eu quero me tornar? Quais comportamentos seriam naturais para essa pessoa? O que alguém com essa identidade faz, mesmo quando não está motivado? E o mais importante, viva essa identidade agora. Não espere se sentir pronto. Não espere estar à altura. Haja como se já fosse, porque o cérebro aprende por repetição, mas também por coerência. Se você age como alguém disciplinado, mesmo que ainda pareça estranho no início, sua mente vai se alinhar a essa nova verdade. Pensa em um ator. Ele não espera se sentir o personagem para começar a interpretá-lo. Ele entra no papel e, aos poucos, o corpo, a fala, a respiração, tudo começa a se adaptar. Com o tempo, aquilo que era uma atuação vira fluência. Você não está fingindo, está aprendendo a se tornar. É assim que a disciplina vira parte de quem você é, e não apenas uma meta difícil de alcançar. Mas atenção, isso exige vigilância, porque o antigo eu vai tentar voltar, vai sussurrar: isso não é você. Vai relembrar os velhos padrões.
vai tentar te puxar de volta para a zona conhecida. E nesse momento, você precisa afirmar com convicção: isso não é mais quem eu sou. Você não é mais a pessoa que procrastina. Você não é mais o indisciplinado. Você não é mais o que vive de desculpas. Você está escrevendo uma nova identidade e ela exige provas diárias. Essas provas são seus comportamentos, suas escolhas, suas repetições. Cada pequeno ato de disciplina é um tijolo nessa reconstrução. E a cada dia que você age em coerência com o novo eu, essa identidade se fortalece. E quanto mais forte ela fica, menos esforço você precisa fazer, porque ela se torna natural, automática, inquestionável. É assim que a transformação acontece, de dentro para fora. E é também assim que você começa a construir um caminho sem volta, porque agora não é mais sobre tentar ser disciplinado, é sobre se tornar alguém que vive com disciplina. E essa nova identidade te prepara para o próximo grande desafio da vida real: lidar com a ausência de motivação. Porque por mais que sua identidade seja forte, haverá dias em que você acorda sem vontade, sem energia, sem clareza. E é aí que entra a grande virada. Não confie na motivação, ela vai te abandonar. Se você está esperando o dia certo, a energia ideal, o clima perfeito ou o momento em que sentir vontade para agir, você vai esperar para sempre. A motivação, por mais encantadora que pareça, é uma visitante inconstante. Às vezes, ela chega com tudo, cheia de ideias, empolgação, aquela vibração que te faz acreditar que nada pode te parar. Mas na maioria das vezes ela não vem. E quando vem, não fica. E aqui está um fato que poucos gostam de admitir: as pessoas que constroem coisas extraordinárias não são movidas por motivação constante. Elas são movidas por decisão, por rotina, por disciplina. Motivação é emoção, e emoção muda. Disciplina é estrutura, e estrutura permanece. Você acha que um médico cirurgião acorda todo dia motivado a passar horas em cirurgia? Você acredita que escritores acordam todos os dias inspirados, prontos para derramar genialidade na página em branco? Você imagina que empreendedores de alto desempenho estão sempre animados para resolver problemas complexos e tomar decisões difíceis? Claro que não. O que os move é outra coisa. É um comprometimento com o propósito, com o processo. E principalmente é a maturidade de entender que agir só quando se está motivado é coisa de amador. É coisa de quem ainda não entendeu que os maiores resultados vêm da constância e não do impulso. A motivação pode até te empurrar no início, mas quem te carrega até o final é a disciplina. Pensa em uma corrida de longa distância. No começo, você está cheio de energia, as pernas estão leves, o fôlego está equilibrado. Mas em algum momento, vem a dor, vem o cansaço, vem a dúvida. E é aí que se separa o corredor ocasional do verdadeiro atleta. Porque o atleta não depende de estar com vontade. Ele depende do que decidiu ser. Ele segue, ele continua. Porque está comprometido com o que quer construir e não com o que sente no momento. E talvez esse seja o grande erro da nossa geração: achar que precisa estar no clima certo para fazer o que tem que ser feito. Não. Você precisa estar decidido. E isso é completamente diferente. A motivação vem e vai como o clima. A disciplina é o abrigo que você constrói para continuar mesmo com tempestade. E o mais irônico disso tudo: a motivação muitas vezes aparece depois da ação, não antes. Você começa sem vontade, faz mesmo assim, e quando termina, sente orgulho, sente energia, sente clareza. Aquela vontade que você achava que precisava para começar, na verdade, era o resultado de ter começado. É por isso que esperar motivação é uma armadilha. Quantas vezes você já disse "não tô com cabeça agora", ou "mais tarde eu faço", ou "hoje não tô bem, começo amanhã"?
E aí o que aconteceu? O amanhã chegou, igualzinho ao hoje, porque o problema não é a ausência de motivação. O problema é a dependência emocional de que ela apareça. E aqui entra a mentalidade que você precisa cultivar se quiser de fato controlar seu destino. Eu ajo porque escolhi, não porque sinto. Essa é a raiz da autodisciplina. Você transforma a ação em parte da sua identidade. E quando isso acontece, agir vira um compromisso interno, não uma negociação emocional. Você não se pergunta mais se quer ou não quer fazer. Você simplesmente faz. Como escovar os dentes, como trancar a porta, como respirar. Isso pode parecer duro, frio, rígido, mas não é. Na verdade, é libertador. Porque quanto menos você depende de vontade, mais você constrói vontade verdadeira. Quanto mais você age, mesmo sem querer, mais forte você se torna. E quanto mais forte se torna, mais natural é agir, mesmo nos dias ruins. É essa constância, essa frieza emocional combinada com clareza de propósito, que separa quem realiza de quem só planeja. E aqui vai um exercício simples que pode mudar o seu padrão. Nos próximos dias, toda vez que pensar, não tô com vontade, mude a pergunta. Em vez de estou a fim de fazer isso agora, pergunte, isso me aproxima da pessoa que eu quero ser? Se a resposta for sim, você faz. Ponto. É esse tipo de decisão que começa a moldar sua mente para deixar de ser reativa e começar a ser estratégica. Você deixa de ser conduzido por sentimentos passageiros e começa a se alinhar com um projeto de longo prazo. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas é como uma vela ao vento. Qualquer variação de humor, qualquer crítica, qualquer distração, já é suficiente para tirá-las do foco. Mas uma mente disciplinada é como uma âncora. Ela suporta o mar agitado, não porque não sente o impacto, mas porque não se permite ser levada. E sabe o que é mais incrível? A disciplina, que no começo parece fria, com o tempo se torna calorosa, porque ela traz frutos, ela gera paz, ela te dá a confiança de que, mesmo quando tudo parece instável, você é estável. E isso é raro, é poderoso, é transformador, mas exige treino, e esse treino acontece nos dias ruins. É fácil agir quando tudo conspira a favor. Difícil e decisivo é agir quando nada conspira, porque são nesses dias que o seu destino é realmente decidido. E é nesse ponto que entramos numa última verdade desconfortável, mas necessária. Você não controla o mundo, mas pode controlar seu ritmo. Porque o mundo vai continuar sendo imprevisível. Mas isso não significa que sua trajetória precisa ser. Você já teve dias em que parecia que tudo conspirava contra você? O despertador tocou atrasado, o trânsito travou, o celular caiu no chão, a mente ficou dispersa, o cansaço pesou, e aquela rotina disciplinada, que parecia estar andando tão bem, desmoronou como um castelo de cartas. Se sim, bem-vindo à vida real. Por mais que você se prepare, o mundo é incontrolável. Você não controla o clima, as outras pessoas, o que vai acontecer na empresa, o trânsito, o dólar, a política, nem as situações inesperadas que te jogam no chão quando você menos espera. Mas mesmo assim, existe algo que sempre estará nas suas mãos. O seu ritmo. Ritmo. Aqui não é velocidade. É direção com constância. É o movimento firme que você mantém, mesmo quando tudo à volta está caótico. E isso pode parecer simples, mas é revolucionário. Porque a maioria das pessoas vive num padrão reativo. Se tudo está bem, elas agem. Se algo dá errado, elas param. Vivem como uma marionete do acaso. Já quem cultiva a disciplina real desenvolve a capacidade de manter o próprio passo, mesmo quando as condições não são ideais. Pensa num guerreiro em meio ao campo de batalha.
Enquanto o caos se espalha, ele não corre desordenado. Ele não atira para todo lado. Ele respira, avalia e dá o próximo passo, com firmeza. Porque o caos ao redor não define o seu ritmo interno. E por que isso é tão importante? Porque na prática, você nunca vai ter uma vida perfeita para aplicar sua disciplina. Sempre vai haver algo bagunçando o plano. Uma noite mal dormida, um problema familiar, um cliente difícil, uma crise emocional. E se sua disciplina só funciona quando tudo está bem, ela não é disciplina, é conveniência. A verdadeira autodisciplina aparece quando você age apesar das condições, não por causa delas. E aqui entra uma metáfora poderosa, a de um maratonista. Num percurso de 42 quilômetros, o que separa quem chega do que para no meio não é quem corre mais rápido. É quem consegue manter um ritmo constante, mesmo com dor, mesmo com calor, mesmo quando o corpo diz para. O maratonista experiente não corre como se estivesse numa disputa de velocidade. Ele escuta o corpo, administra a energia, conserva o fôlego. Ele sabe, o que importa não é como começa, é como sustenta. E na vida é a mesma coisa. Você não precisa ser radical. Não precisa acordar às 4 horas todos os dias, cortar todos os prazeres, viver como um monge. Você só precisa criar um ritmo que aguente o impacto da realidade. Um ritmo que inclua descanso. Um ritmo que respeite sua energia. Mas, acima de tudo, um ritmo que continue, mesmo nos dias ruins. Essa é a beleza da disciplina inteligente. Ela não exige perfeição, exige constância. E constância só se constrói com estratégia. Você precisa se perguntar: qual é o ritmo que eu consigo manter mesmo quando a vida apertar? Quais são os compromissos mínimos que eu posso cumprir comigo todos os dias? O que posso fazer mesmo com sono, desmotivação ou caos ao redor? Talvez seja treinar por 20 minutos, não 1 hora. Talvez seja escrever uma página por dia, não um capítulo. Talvez seja meditar por 5 minutos, não 30. Mas o que importa é que você não para. Você não quebra a corrente. Você se mostra confiável para si mesmo todos os dias, mesmo que seja com pouco, porque, no longo prazo, o que constrói resultados não são os grandes dias, são os dias em que você fez alguma coisa, mesmo quando podia ter feito nada. É isso que constrói respeito próprio. E esse respeito, essa confiança íntima de que você é alguém que mantém o ritmo, te dá uma vantagem brutal sobre a maioria das pessoas. Porque enquanto elas se perdem no vai e volta da emoção, você segue. Enquanto elas se perdem no perfeccionismo, você entrega consistência. Enquanto elas se cansam de recomeçar, você colhe os frutos de nunca ter parado. A constância silenciosa é o que constrói a reputação, os resultados e, principalmente, a paz interna. Porque não há paz maior do que saber que, apesar do mundo lá fora estar imprevisível, você se mantém firme no que decidiu. E isso é possível para qualquer um que esteja disposto a construir disciplina como um ritmo, e não como imposição. Mas atenção! Esse ritmo precisa estar conectado com algo mais profundo. Porque se não houver um propósito por trás, até mesmo a disciplina mais bem estruturada vai começar a pesar demais. É por isso que, para finalizar esse vídeo, vamos falar do último ponto. O seu destino não é um lugar que se encontra. É algo que você constrói com pequenos atos diários. Tem gente que passa a vida esperando um momento mágico. Aquela virada de chave, a grande oportunidade, o dia em que tudo vai mudar. Mas esse dia raramente chega. E quando chega, ele não se parece com o que você imaginava. Porque a vida não se transforma com fanfarras. Ela muda silenciosamente no detalhe de cada escolha pequena. E é exatamente isso que torna o destino tão mal compreendido. A maioria acha que o destino é algo que se descobre.
como se estivesse enterrado em algum lugar distante, esperando que você o encontre no tempo certo. Mas não é assim. O destino não é um lugar onde você chega. O destino é uma direção que você constrói com seus pés, um passo de cada vez. Ele é moldado na decisão de levantar quando seria mais fácil dormir, na escolha de agir quando seria mais confortável adiar, no impulso de resistir ao vício quando ninguém está vendo, na coragem de seguir em frente quando a motivação já foi embora faz tempo. E o mais interessante, esses pequenos atos parecem insignificantes no momento em que são feitos, mas são eles que definem a rota. Você não vira alguém disciplinado por um gesto grandioso. Você se torna essa pessoa ao repetir, dia após dia, escolhas que estão alinhadas com quem você quer ser. Você não domina sua mente porque leu um livro ou viu um vídeo. Você a domina cada vez que faz o que deve ser feito, mesmo sem vontade. Você não controla o seu destino porque fez um grande plano. Você o controla porque aprendeu a sustentar o ritmo, mesmo quando ninguém aplaude. Essa é a grande beleza e a grande responsabilidade da autodisciplina. Ela não promete resultados imediatos, mas ela garante uma coisa, que você se tornará alguém capaz de chegar onde quiser. Alguém que não precisa depender da sorte. Alguém que não precisa torcer para que o mundo mude. Alguém que não precisa esperar sentir vontade. Porque com o tempo, esse tipo de pessoa entende uma coisa simples, mas definitiva. Você não é o que sonha. Você é o que repete. E é exatamente por isso que a disciplina é tão poderosa. Porque ela transforma suas ações em testemunhos da sua identidade. Ela transforma sua identidade em um motor constante. E esse motor, quando bem cuidado, te leva a lugares que só os disciplinados conhecem. Não são os mais inteligentes, não são os mais talentosos, são os que seguem, mesmo quando tudo diz para parar. E isso, no fundo, é o que define quem vai moldar o próprio destino e quem vai continuar esperando que ele caia do céu. Mas a boa notícia, se você chegou até aqui, é porque já entendeu. O destino se constrói com paciência, com esforço, com escolhas silenciosas. Ele se constrói quando você escolhe ser a exceção num mundo distraído. Quando você transforma o desconforto em treino. Quando você faz do hábito uma ferramenta e não uma prisão. É uma trilha longa? Sim. Mas a cada passo você carrega menos culpa e mais clareza, menos dúvida e mais direção. E isso é o que te torna imparável. Mas não se engane, o caminho da disciplina nunca termina. A cada novo nível de vida que você busca, uma nova versão sua será exigida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando retomar o controle da própria vida. Comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te pegou? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Sua experiência pode inspirar alguém. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar reflexões constantes sobre desenvolvimento pessoal, disciplina e estratégia de vida. Tudo isso com base em grandes pensadores como Maquiavel, Sêneca e muitos outros. Inclusive, se quiser mergulhar mais fundo na filosofia de Maquiavel aplicada ao cotidiano, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem mais de 200 conteúdos explorando como o pensamento estratégico, autocontrole e poder pessoal se conectam com a sua realidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!